Dicas de viagem com Bayard Boiteux, direção Fernando da Costa Machado. Hoje vamos falar sobre a Suíça e, sobretudo, sobre a Suíça francesa, aquela que inclui Genebra, Lausanne, Neuchâtel e Montreux, sobretudo, entre outras grandes cidades que compõem. A primeira dica que eu dou para você é que, se você quiser visitar a Suíça francesa, Genebra é uma cidade extremamente cara. Tudo é caro na Suíça, sobretudo a hospedagem. Então, o melhor é você se hospedar do lado francês. E você tem uma cidadezinha ao lado de Genebra, que se chama Annemasse. Essa cidade fica aproximadamente 40 minutos. Você tem um ônibus 61 que circula entre Annemasse e o centro, na realidade, de Genebra, que custa aproximadamente 4 euros e que você pode chegar rapidamente. Um hotel em Annemasse custa 1/3 do preço do hotel na Suíça. Então, a primeira dica, você que quer visitar a Suíça francesa, é se hospedar do lado da França. Ali você vai pagar muito menos. E lá em Annemasse, eu tenho uma dica para você. Eu acabei de voltar da Suíça e fiquei hospedado num apart-hotel chamado Apart City, que fica bem no centro, na realidade, de Annemasse. Fica bem perto do ponto de ônibus. E é um apart-hotel que oferece as condições básicas para você passar um fim de semana ou passar alguns dias naquela cidade. O apartamento tem uma cama de casal boa, tem frigobar, tem uma cozinha, dentro da cozinha você encontra tudo que você precisa, panela, talheres, enfim. Tem micro-ondas. Ele custa aproximadamente 50 euros por dia para 2 pessoas. Então essa é a minha primeira dica. Quando você for conhecer a Suíça, a melhor forma de fazer é usar o trem. Até porque as cidades ficam perto de Genebra. Lausanne, por exemplo, fica 1 hora e pouco, Neuchâtel fica 2 horas. Então vamos usar o trem e dali percorrer rapidamente as cidades suíças. Normalmente, quando você chega nas cidades suíças, vou dar um exemplo de uma das cidades mais bonitas da região, que é Montreux. Você normalmente tem um lago e você tem a parte velha. Então, normalmente as cidades suíças têm um lago, você passeia em volta do lago. É o caso de Genebra, por exemplo, é o caso de Montreux, por exemplo, e você tem a parte antiga da cidade. Eu nunca tinha ido a Montreux, onde se realiza o famoso festival de jazz, e fiquei, vou dizer para vocês, felicíssimo com essa oportunidade que de repente eu tive. Eu tenho uma coisa, como eu viajo sozinho e viajo por conta própria, às vezes eu estou no meio do caminho e resolvo visitar uma cidade. Foi o que aconteceu com Montreux. Eu estava em Lausanne e falei, puxa, aqui pertinho é Montreux, vamos lá e vamos visitar a cidade. E aí, com a visita a Montreux, eu pude também verificar que as cidades suíças, elas têm um formato semelhante na hora em que você vai, na realidade, entendê-las. Depois eu fui para Lausanne. Vocês sabem que eu sou de origem suíça, a minha família é de Neuchâtel, e eu fui visitar Lausanne, onde alguns primos meus ainda moram. Lausanne também é uma cidade extremamente bonita. Acabei comendo uma fondue, quer dizer, uma coisa que você tem que comer quando você vai à Suíça é comer uma fondue. Custa mais ou menos uns 20 euros, não é? O que equivale a uns 25 francos suíços. Se for uma fondue, enfim, mais simples, ela pode custar uns 20 francos suíços. Lembra que na Suíça você pode pagar tudo ou em euro ou em franco suíço, excetuando, na realidade, algumas empresas que só aceitam o franco suíço. Mas é melhor você pagar tudo em franco suíço. Não é? É melhor quando você estiver na Suíça não ficar com esse negócio de usar hora euro, hora franco suíço. Se a moeda do país é o franco suíço, na realidade, utilize o franco suíço. Cuidado que a estação de trem é muito confusa. Você não encontra facilmente as informações sobre as saídas dos trens, sobre os horários, você tem que procurar um pouco.
Você não encontra os ônibus que servem os arredores da estação. Ela é confusa. Não é uma estação bem estruturada. Então, cuidado, é um país bem estruturado, é um país que atende a tudo que diz respeito a horários, mas a estação de trem, vou ser franco com vocês, é bastante confusa. Se você quiser fazer um passeio não convencional, eu, na realidade, vou lhe convidar para conhecer uma estação de esqui suíça que normalmente não entra dentro dos grandes roteiros internacionais. Eu vou lhe convidar para sair de Genebra, pegar um trem, ir, na realidade, até uma cidade chamada Le Day, e a partir dali pegar um trem que vai fazer uma subida, que eu vou dizer para vocês, por vilarejos repletos de neve, cheios de lago, de uma beleza única, para você chegar no final e conhecer uma das mais bonitas estações de esqui, que não está preparada para receber turistas que não tenham seus equipamentos. Isso é uma outra coisa também que eu acho que toda estação de esqui deveria estar preparada. Ela não está. Você tem que levar os seus equipamentos, mas ela é de uma beleza que eu vou dizer para vocês. Só esse passeio de trem que você faz para chegar até a estação de esqui já é, sem dúvida alguma, o que há de mais bonito. Eu queria combinar uma coisa com você. A partir de hoje, eu estou à sua disposição. Você pode me fazer perguntas sobre os destinos turísticos que eu veiculo, sobre os destinos turísticos sobre os quais eu converso com você. Eu hoje conversei um pouquinho sobre a Suíça, rapidamente, mas talvez você tenha muito mais dúvidas, então eu estou à sua disposição. Você pode me fazer uma pergunta que eu poderei responder sempre para você. E outra coisa, viaje para a Suíça sabendo de antemão que você vai estar num país que gosta da diversidade, que entende a diversidade. Então, é, por exemplo, um país em que se falam vários idiomas, que está dividido em cantões. Os cantões pertencem, na realidade, às partes dos idiomas. Então, você tem cantão alemão, você tem cantão italiano, você tem cantão francês. Eu aqui estou basicamente ficando na região de Genebra, porque ali, por exemplo, onde você tem o prédio da ONU, que você não deve deixar de visitar. Você tem ali, na realidade, o Palácio das Nações, é ali onde você tem a Organização Mundial do Comércio. Você tem que aproveitar, comprar alguns relógios na Suíça. E cuidado também com um local em Genebra chamado Maquis, que é onde está a prostituição da cidade. Não é você tomar cuidado com prostituição, porque prostituição tem tudo quanto é lugar. É uma prostituição até interessante, ela tem alguma coisa a ver com a prostituição de Amsterdã. Você vê algumas mulheres que ficam dentro de vitrines, mas o problema é que há vários hotéis nessa área e que normalmente se vendem com preços extremamente competitivos. Então você às vezes vai se hospedar num hotel desse e você está se hospedando numa área de prostituição, que talvez não seja o mais conveniente quando você viaja, por exemplo, com a sua família ou com seus filhos, enfim. Talvez não seja o melhor local para você se hospedar. Eu estou aqui sempre à sua disposição. Comecei em 2014 falando sobre a Suíça e espero poder contar com a sua audiência durante todo o ano de 2014. Muito obrigado.